E o que você achou de desenvolver esse botão simpático aí, né? E você coloca o mouse por cima, você clica e ele sorri. Como é que foi essa experiência aí? O que você achou das dicas? Ali, teve alguma coisa nova que você aprendeu? Transição, animação, alguma propriedade que você não sabia? A gente pode parar e pensar em algumas coisas que a gente aprende ao fazer projetos simples como esse, né? Tem muitas coisas que a gente pode aprender. A primeira delas é que o botão ele precisa ter uma mensagem bem clara, ou seja, um CTA, um Call to Action. Cada botão do nosso site ou até de um aplicativo nativo que você esteja desenvolvendo. Por exemplo, a mensagem do nosso botão ali era clique aqui. E quando a gente clicava, ele dava uma reação. Ele mostrava que a ação que a gente realizava nele tinha sucesso. Ela acontecia de acordo com o que era pedido. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em uma interface cheia de botões, né? A gente talvez precise decidir se aquele botão vai ser apenas com um ícone, se vai ser apenas com texto, se vai ter um ícone e um texto. Então, são várias pequenas coisas que compõem as interfaces. E nós precisamos estar atentos, né, a esses pequenos detalhes para que a experiência ela seja fluida, para que as pessoas que estão acessando elas saibam exatamente aquilo que elas precisam fazer na interface que nós estamos apresentando a elas. Também, uma outra coisa que a gente aprende, é muito importante que tanto os botões como qualquer outro elemento de interface eles estejam alinhados com o restante do design da experiência daquela interface, né? Por exemplo, se a nossa interface, a cor dela for azul, e talvez uma cor de contraste for o laranja, a gente não vai colocar ali, talvez, um botão na cor verde, porque isso aí iria destoar, ia ficar uma coisa completamente sem sentido ali na interface. Então as coisas elas têm que ser condizentes, né? Isso vale até para os mínimos detalhes, por exemplo, o tamanho de uma borda, o tamanho da fonte, tudo isso precisa estar bem alinhado para que a interface ela fique bem amigável, fique bem apresentável para as pessoas que estão acessando. E também uma outra coisa que a gente aprende é que é muito importante dar o feedback necessário para as pessoas. Como a gente viu antes, quando a gente clica no botão, ele nos dá uma resposta. Quando a gente coloca o mouse por cima, ele nos dá uma resposta. Então a gente pode até pensar, né? Ali no meu site ou no meu aplicativo, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para dar melhores feedbacks, melhores respostas, retornos para as pessoas que estão acessando? Por exemplo, quando algo deu errado, será que eu posso mostrar uma mensagem de erro? Ou talvez até dentro ali do botão, um pequeno feedback dentro ali mostrando que deu errado ou que deu certo. Então são, pequenas coisas que realmente fazem grande diferença quando a gente desenvolve uma interface de usuário. E é claro também algo muito importante é que numa interface que vai ser utilizada no dia a dia, né, em algo mais sério, é quase certo que a gente não vai fazer uso, né, de todas essas animações, esses efeitos aqui, né? Mas é aquela coisa, é interessante a gente conhecer, às vezes, algumas propriedades, alguns recursos que existem e trazer em alguns detalhes nos nossos projetos, para que eles sejam, às vezes, mais interessantes, deem ali um toque especial neles, né? Mas é claro, a gente sempre usar esses recursos com equilíbrio, para que não fique sobrecarregado e nem algo completamente sem personalidade. Mas talvez você esteja começando no desenvolvimento web e a gente se pergunta assim, né? Mas será que é preciso tudo isso, né? Bom, a gente não pode ir nos extremos, né? Mas é sempre importante a gente se colocar no lugar da pessoa que está ali, que não sabe nada de programação, nada de desenvolvimento. A gente se colocar no lugar daquela pessoa e ver qual é a melhor maneira de apresentar essa informação para ela, para que fique fácil de usar, para que ela chegue ali e ela saiba exatamente aquilo que precisa ser feito. Porque quando as coisas elas são bem alinhadas, bem refinadas, bem pensadas, isso se reflete diretamente nas pessoas que estão utilizando.